Vamos lá, família. Vamos começar aqui com mais um videozinho aqui. Vídeo do Bruno, canal Bruno Bandeira, né? É vídeo de Jutsu. Ele voltou. O Megumi finalmente é salvo por Itadori e sua expansão de domínio. Com sua expansão de domínio, cara. Desculpa. O português tá naquele nível. Reta final de Jutsu, né? Não sei quando é que esse vídeo vai sair. Esse vídeo vai sair tarde, né? Provavelmente. Eu sempre assisto e depois. Depois e lanço bem depois. É foda. Mas já foi anunciado que tem mais ou menos, o quê? Uns 5 capítulos, mais ou menos, pra finalizar Jujutsu. Já vai acabar. Já vai acabar. Aí, ó. Então, tipo, tirando esse daqui, né? Obviamente. Acho que é tirando esse. Então só tem mais 5. Bora ver o que o GG tem aguardado pra gente aí, né? Simbora então, sem muita enrolação, vamos ver esse capítulo aqui, né? Capítulo bem filosófico. Vamos lá, sem muita enrolação. 3, 2, 1. Play. Megumi Fushiguro finalmente retorna para puxar o pé daquele que o condenou à morte e ajudar Itadori Essa cena foi Yuji na bonita. batalha. Sukuna recupera sua técnica amaldiçoada, porém, no instante em que ele está prestes a ativar a sua expansão de domínio, nos é revelado o último dedo do Rei das Maldições. Mas como Pô, mané, isso aí pegou todo mundo desprevenido. Até agora eu tô tentando entender mais ou menos como isso aconteceu, mas vamos seguir. assim, o último dedo já não havia sido consumido Tipo assim, tem uma lógica, mas é porque é só difícil de digerir mesmo. pelo Yuta? Ah, meus amigos, pode deixar que a gente vai entender tudo o que tá Tem acontecendo explicação, tem no explicação. capítulo 266 de Jujutsu Kaisen agora. Finalmente temos em mãos o capítulo 266 do mangá depois de uma semana de pausa e mais um dia de atraso no vazamento, meu amigo, mas finalmente a espera valeu a pena, né? Muitas perguntas envolvendo aquele último dedo do Sukuna, mas como sempre eu vou dar o meu melhor para que a gente possa chegar numa resposta para isso. Mas eu já posso adiantar para vocês que esse não é o dedo do Sukuna, porque o último dedo dele está escondido bem Ele sabe fazer entretenimento. aqui comigo e você vai usar ele para clicar no botão do like. Se você ainda não for inscrito, Eu juro que ele ia dar um disclaimer, ele ia falar uma parada um pouco mais séria, tá ligado? Tipo, nossa, mas é uma teoria. Não. meu amigo, não é possível. Se inscreve e ativa o sininho pra sempre saber quando o próximo vídeo for lançado e ainda ajudar a gente a continuar expandindo o domínio desse canal. E vocês conhecem a grande parceira aqui desse canal, mas dessa vez a Alura tá trazendo uma oportunidade diferente e especial pra vocês que pode ser a sua porta de entrada como profissional na área de tecnologia. Que tal aprender programação do zero e ainda ter um certificado da Alura Ó, com todo respeito, Brunão. Com todo respeito do mundo. Com todo o respeito do mundo. da imersão Dev com Gemini. Assim como Satoru Gojo disse, o nível de grau especial não será mais suficiente para essa nova geração que está por vir, e com isso ele se referiu também a você. Então participa, que as inscrições são por tempo limitado. Começamos fez o uma capítulo mescla. com uma conversa entre Itadori e Megumi, onde o Itadori consegue escutar o apelo do seu amigo. Megumi explica que ele queria criar um mundo onde a sua irmã Tsumiki não fosse exposta a esse monte de desastres que eles precisavam passar e viver uma vida normal, mas infelizmente isso não foi possível e Pô, o essa parte foi mó Megumi já triste. cansou de lutar. Ele já perdeu Pô, essa parte foi mó triste, cara. O cara literalmente, ele desistiu. Tipo, não, ele não desistiu, ele não tem mais motivos pra continuar, né? Vamos botar assim. Nossa, mano, essa parte foi muito triste. Mas a galera reclamando, falando, a maior parte do capítulo foi só texto, 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 não teve nada de tão interessante, só teve no final. Nossa, mano. Nossa, caraca. Capítulo pesado, carregado esse capítulo, cara. a sua irmã, perdeu o seu próprio corpo, foi obrigado a matar a sua irmã com as suas próprias mãos, então todo o propósito que fazia o Megumi continuar lutando já não existe mais. Megumi já havia aceitado a sua morte e ele mais uma vez deixa isso muito claro nesse capítulo. Só que o que me deixou realmente intrigado e surpreso foi ver a reação do Itadori, que foi algo bem diferente do que a gente esperava. Bem Como a gente maduro, bem né? sabe, o próprio Itadori já passou por essa mesma situação mais de uma vez nesse pouco período em que ele viveu essa vida como feiticeiro e receptáculo do Sukuna. Ele também já teve Coitado do ditador, né? Parei pra pensar nisso agora. O cara não tem nem um ano de feiticeiro, tá ligado? Já comeu o pão que o diabo amassou, já desejou ir com Deus não sei quantas vezes já. Coitado do menino, cara. O que que ele fez de errado? Ele só nasceu. Esse foi o problema. o seu corpo violado, sendo possuído e forçado a fazer as maiores catástrofes que se pode imaginar, a ponto do Itadori implorar para que ele mesmo fosse morto de qualquer forma para que tudo aquilo acabasse.
Porém, o Itadori teve alguém que chegou para estender a mão para ele e É o que a gente achava com que ia acontecer visse com uma o luz no Megumi. fim do túnel e um motivo para que ele continuasse vivendo, lutando e seguindo em frente. Esse alguém foi o homem com o espírito mais inabalável de todos, tendo sido reconhecido dessa forma até mesmo pelo próprio Sukuna, chamado Aoi Todo. A gente esperava, no caso, que o Itadori... Meio que o Itadori, ele se tornou o que o Todo foi pro Itadori, né? Tipo, esse pilar, assim, pra ele, mas... no caso do Megumi, ele já meio que tá decidido, né? Diferente do Itadori, que só tava perdido, né? Em desespero e tudo. O Megumi, ele já meio que já tá decidido já com o que ele quer. Aí, tipo, o Itadori só entende o lado do Megumi porque ele já passou por situação similar. Então, se um dia alguém apareceu para estender a mão para o Itadori, agora chegou a vez do próprio Itadori estender a mão para o Megumi e ser aquele a fazer o Megumi enxergar que ainda existe luz no meio dessas trevas e que ainda vale a pena continuar vivo nesse mundo. Mas o que me deixou surpreso, e eu acredito que todo mundo também tenha ficado, foi ter visto nesse capítulo o Itadori não querer convencer ou forçar o Megumi a continuar vivo a todo custo. Essa cena O foi Itadori foda. até diz, né, que se sente sozinho sem ele, num quadro bem Essa cena é forte, tá? emocionante, né, dele quase chorando. Porém, mesmo o Itadori tendo a opção de tomar uma atitude egoísta e querer forçar o Megumi a continuar vivo só para que, né, o próprio Itadori não se sentisse ainda mais sozinho nesse mundo, o Itadori, nesse capítulo, reconhece e aceita a vontade do Megumi em querer desistir. E nesse momento, o Itadori até se lembra e Pô, isso é muito triste, cara. Essa cena é muito triste, cara. Essa cena é carregadaça. menciona o seu avô que havia contraído um câncer de pulmão, mas se recusou a receber tratamento por causa dos efeitos colaterais serem muito fortes. Então o seu avô aceitou a doença e seguiu vivendo o resto da sua vida da melhor forma que ele podia. Por isso então, Itadori diz que não pode pedir para o Megumi viver. É como diz aquela frase, né? Às vezes, segurar e se apegar a alguma coisa causa mais dor do que soltar e deixar ela ir embora. Hoje eu tô poeta demais, meu amigo. Eu sempre tenho os meus momentos de O famoso poeteiro. poeta. Já no bloco Bruno Poeteiro. seguinte desse capítulo, vemos Sukuna retornar à sua verdadeira aparência, mas não se enganem, galera, porque nós ainda estamos dentro da expansão de domínio do Itadori. Ainda estamos Esqueci de dar o disclaimer, né? Tipo, no caso do Itadori e do Megumi, né? Cara, eu acho legal, tipo, a maneira de como o Itadori lidou de uma maneira mais madura perante tudo que tá acontecendo, né? Tipo, ele realmente priorizou a decisão. Ele realmente entendeu, ele compreendeu a decisão do Megumi de simplesmente só largar a toalha. Cara, se fosse qualquer outro anime shonen nessa pegada, qualquer outro, o Itadori seria, tipo, ele tentaria pressionar o Megumi com o seu idealismo, né? Com a sua visão, né? Tipo, de não, você não pode desistir, não sei o que, não sei o que lá. Aquela forçação toda, pra no final fazer ele mudar de decisão e, tipo, os dois irem juntos, aí, tipo, o poder da amizade, não o poder da amizade, mas só brincando mesmo. A maioria das obras é assim, cara. Aqui não. Aqui simplesmente ele compreendeu o lado Megumi. Ele simplesmente falou, tá tudo bem. Se é o que você quer, eu vou ficar triste aqui sozinho? Vou ficar, mas se é o que você quer, eu não vou te impedir. dentro do próprio Itadori, meu amigo. Mas então, por que o Sukuna mudou de aparência agora? Se fosse para dar Foi isso aí, quando eu olhei, eu me confundi legal. Eu falei, pera, como assim? Mas depois que eu entendi que eles ainda estavam no domínio, né? Aí eu falei, tá, agora faz sentido. Porque ficou meio esquisito quando eu tava lendo o capítulo que ele já tinha transitado direto. Não ficou muito. No caso, os quadros. Uma mudança de quadro de um pro outro, porque começou com uma ideia de. Não um flashback, mas uma conversa. Vamos dizer assim, do Itadori com o Megumi. E depois já foi direto pro Sukuna, já, tipo, usando a sexta Oka, né? De Vime. Eu acho que foi isso. Já foi direto, ficou meio esquisito, tipo, porque no capítulo anterior a gente tava com o Sukuna, né? Tipo, no corpo do Itadori. E do nada ele aparece, tipo, no corpo dele normal. Ficou meio esquisita essa transição. Tipo, dava pra ter feito de uma maneira um pouco mais entendível, talvez. Tipo, de uma maneira que desse pra assimilar mais, melhor no caso, mas tudo bem, tudo bem. Tipo, depois tu entende mais ou menos pra onde tá indo. dar um palpite, talvez no momento em que o Itadori tenha ativado a sua expansão de domínio, ele acabou levando o Sukuna também
para dentro do seu domínio, que é diferente da expansão de domínio, não se confundam, e que é basicamente, né, a paisagem mental de um feiticeiro. Isso eu expliquei melhor nos vídeos anteriores, mas é basicamente uma conexão mental deles dois. Então agora, talvez a gente tenha saído do No caso do domínio inato. domínio, ou seja, né, da paisagem mental que representa a mente do Itadori, e agora a gente esteja vendo somente a sua expansão de domínio, que é a materialização física dessa paisagem mental de um feiticeiro no mundo físico propriamente dito. E por isso, né, tanto o Sukuna quanto o Itadori voltaram a assumir as suas aparências atuais. E outra coisa, galera, aqui mais uma observação mesmo, a gente ainda precisa entender ao certo como funciona o efeito do acerto garantido da expansão de domínio do Itadori, que ainda não foi exatamente explicada pra gente, sabe? A gente até agora a gente não sabe direito o que é a expansão do Itadori, pô. A gente teve um... A gente teve literalmente um passeio na cidade e depois briga. Tipo, teve um pequeno flashback, briga. A gente não teve mais ou menos, tipo, como é que é realmente o domínio do Itadori. No caso a gente já sabe mais ou menos como é que é, mas a gente não sabe definitivo ainda. E o acerto garantido provavelmente é o corte lá, o desmantelar da alma, né? Então, como é que vai funcionar? A gente não sabe. Porque o Sukuna ele já ativou a sexta Uka já pra não tomar ele logo o hit kill, mas vamos ver. Então, por enquanto, eu sigo acreditando na explicação que eu trouxe no review do capítulo passado aqui no canal. Depois, quem não assistiu, vale a pena conferir que tem uma simbologia bem interessante que eu trouxe nele. Com isso, então, voltamos a ver a luta do Itadori contra o Sukuna, que rapidamente ativa a técnica do Cesto de Vime vazio. Para quem não tá lembrado, essa é uma técnica de barreira milenar que precede a criação de técnicas como o domínio simples, mas que serve para o exato mesmo propósito: proteger o feiticeiro do efeito de uma expansão de domínio, e o próprio Sukuna já havia utilizado essa técnica quando ele foi pego lá pela expansão de domínio do Yuta. Porém, o próprio Sukuna reconhece que essas técnicas de barreira não são tão poderosas assim e eventualmente acabam sendo superadas e quebradas pela... Pô, isso aí eu achei do caramba, essa parte aqui, porque eu ficava me perguntando por que dele não poder utilizar, sei lá, o domínio simples, né? O domínio simples. Parecendo que ele parecia, no caso, ser efetivamente melhor, né? Por ser uma técnica mais avançada ou por ser uma melhoria da sexta de Vime. E a explicação foi meio que, tipo assim, foi meio simples e direta, né? Porque o domínio simples, ele, tipo, tu criou o domínio, né? Pra não tomar o acerto garantido, mas ele fica se desfragmentando com o tempo até que simplesmente não tanca mais. E isso meio que foi posto à prova, né? Porque a gente viu o que aconteceu com o Itadori. Então, realmente, tipo, uma hora vai quebrar. Só que, mesmo ela sendo uma técnica, vamos dizer assim, mais recente também, né? Tipo, ela tem seu refino ali, mas, tipo, continua sendo a mesma funcionalidade. Aí, quando eu veio pra sexta e explicou do porquê, que no caso, tipo, ele pode configurar, ficar fazendo selos direto pra manter a sexta ativa o tempo inteiro, faz mais sentido. Até, tipo, isso teve sentido. Pela expansão de domínio, que, né, é a técnica mais poderosa de um feiticeiro. Porém, como o Sukuna usou a sua expansão de domínio recentemente, ele ainda se encontra fadigado e sem poder usar a sua técnica amaldiçoada e, consequentemente, a sua expansão de domínio também. Então, a única coisa que resta para o Sukuna no momento é se proteger com alguma técnica de barreira. O rei até chega a cogitar fazer a mesma coisa que o Gojo havia feito, né, que foi destruir parte do seu próprio cérebro e reconstruir usando energia reversa, mas o Sukuna reconhece que isso seria muito arriscado. Primeiro porque ele nunca havia tentado fazer isso antes, sendo algo, né, que foi criado e testado pelo próprio Satoru Gojo pela primeira vez na história, e segundo, pelo cérebro do Sukuna ainda estar todo ferrado e bagunçado pelo efeito causado pela expansão de domínio do honrado. Ou seja, imagina ele destruir, né, uma parte do próprio cérebro e o resto do cérebro acabar parando de funcionar. Acho interessante que na parte do capítulo, tipo, no capítulo anterior, né? No capítulo anterior do anterior, né? Anterior do anterior, acho que é o 264? Acho que é 64, que teve, no caso, quando o Itadori utilizou o domínio, que ele tava cogitando isso, mas no caso, tipo, ele comentou de não utilizar essa técnica contra o Itadori, de manter o combate meio que... mantendo o combate até a técnica dele voltar, né? Do cooldown ali da expansão.
porque ele se garantiria. Só que aí depois teve o domínio, né? Aí agora ele estava cogitando seriamente isso, porque senão ele ia tomar um sacode. E querendo ou não, depois ele ainda tomou um sacode, mas vamos continuar. De repente, porque o negócio todo já não estava funcionando muito bem, né? Seria muito arriscado. E olha que foi só um vazio ilimitado que esse homem levou, né? E ainda tá sentindo os efeitos colaterais até agora. Pois é, né? Eles... Não, tipo assim... Não, ele tomou o acerto garantido de todos, né? Não? Não. Não. Ele em cheio ele tomou uma vez só, Por isso, então, certo. o Sukuna decide optar por usar somente uma técnica de barreira como cesto de vime vazio e ainda manter duas de suas mãos executando o selo de mão a todo momento para aumentar a liberação de energia dessa técnica. Afinal, ele tem que aproveitar, né, que ele voltou a ter os 4 braços recuperados e usar isso ao seu favor durante a Pô, isso é uma benção, hein, cara. Pro mundo do Jujutsu, isso é uma benção, cara. Nossa, mano. batalha. Na sequência, os Atrás. dois caem na porrada de forma Essa cena até que é bonita. equilibrada, até que, de repente, a perna do Sukuna afunda em meio a uma sombra que surge debaixo dos seus pés. Nessa hora, Sukuna começa a se perguntar, dizendo que o Mahoraga já havia sido destruído e que a técnica das 10 sombras já tinha perdido o seu propósito. Então não faria sentido o Sukuna ter ativado a técnica das 10 sombras assim, mas logo ele percebe. Megumi Fushiguro finalmente havia voltado dos mortos para puxar o pé daquele que o condenou à morte, literalmente e figurativamente falando. O homem ainda possui vontade de viver e, apesar de ter sido apenas essa participação do Megumi nesse capítulo, já foi o suficiente para desestabilizar o Sukuna e ajudar o Pô, essa cena foi linda pra caraca, mano. Tipo, ainda teve o sorrisinho do Itadori vendo que ele não tava sozinho nesse combate. Nossa, foi lindo. Itadori a ganhar vantagem contra o rei. Imagina, meu amigo, imagina quando o Megumi sair de uma vez por todas ali pela boca da barriga do Sukuna. Eu ainda sigo crente. Mas aqui, galera, eu vou aproveitar para fazer um questionamento. Eu não entendo por que o Sukuna diria que a técnica das 10 sombras já perdeu o seu propósito só pelo Mahoraga ter sido destruído, né? Sendo que, apesar de ser algo grande, mas vamos lá. Sendo que, quando uma sombra é destruída, a sua essência a gente sabe que é herdada por outra das 10 sombras. Então a essência do Mahoraga continua existindo e ainda pode ser usada. Claro que, né, talvez exista alguma diferença ou quem sabe até algum nerf comparado ao Mahoraga original, mas se eu fosse o Sukuna, eu fundiria logo todas as sombras num único Shikigami e invocaria esse monstro de uma só vez pra ajudar ele, meu amigo. Ele não tá quase morto. Teve uma teoria, não lembro mais ou menos, tipo, uma ideia, que era, no caso do Sukuna, ele não conseguia utilizar a técnica das 10 sombras, porque, tipo assim, é como se fosse uma parada, se fosse uma ideia, a técnica fosse uma coisa meio separada. Tipo, ele utiliza a técnica do Megumi por parte dele, o Megumi tem por parte dele também. Aí ele utiliza, tipo, uma parada meio bagunçada. Eu joguei pro alto aí, tipo, mas eu não lembro muito bem. Aí, tipo, ele perderia a parte dele, mas o Megumi ainda teria como controlar, tipo, a sua técnica. Eu não lembro muito bem como é que funcionaria. Porque eu já faz tempinho já, tipo... Eu vi quando lançou o capítulo, aí eu vi essa teoria e falei, talvez funcione, mas não acho que faça sentido. Ou também pode ser só, tipo, uma... Tipo, ele falar que a técnica tá inutilizada, tá ligado? Porque, sei lá, talvez o Mahoraga ele seja diferente das outras sombras, né? Ou se ele é similar ou não, tipo, não lembro. Mas talvez ele seja realmente ser diferente. Então não tem como passar a essência dele pra outra sombra. Não sei também. Não tem acho que não tem nada confirmando isso, não lembro. Não lembro. Então pode ser que só o Mahoraga mesmo esteja inutilizado em si. Mas ele ainda consiga, o Megumi no caso, ainda consiga utilizar suas técnicas de sombra, seja tipo por outros Shikigamis que ainda pegaram a essência, né? Tipo dos outros que faleceram. Pode ser. Morrendo? É porque realmente eu não lembro muito, tipo, como é que funciona a técnica das 10 sombras. Então tô falando por especulação mesmo, não lembro. Tipo, só achismo mesmo. Tem que usar tudo o que tem. Se a gente lembrar, o Sukuna ele já realizou uma fusão cabulosa com aquela, né, quimera peituda que tinha umas 5 sombras fundidas nela só. Então o Sukuna ele sabe que isso é possível e já fez uma vez, então por que não fazer de novo, mas agora com a essência do Mahoraga junto? Pra mim, o único propósito do autor não fazer isso é, primeiro, para que o Sukuna não fique ainda mais apelão do que ele já é, e segundo, para que o Megumi seja aquele que invoque essa fusão de todos os 10 Shikigamis
exames da sua técnica das 10 sombras, meu pode amigo. ser também. É isso que tá faltando acontecer e talvez Eu viajei aqui na parte falando sobre a técnica das 10 sombras, mas vamos seguir. o autor tenha guardado essa carta na manga para o Megumi. Mas eu acho que faria sentido ele justificar por que o Sukuna não continuou usando a técnica das 10 sombras. Seguindo, vemos o Sukuna começar a passar mal com os socos do Itadori e admitindo que o seu cesto de vime ia acabar se desfazendo daqui a pouco. Porém, de repente, o braço Pô, moleque. Mas o Itadori, moleque, tanto que ele surrou, ele foi pro X1 sincero. amaldiçoado de Itadori é totalmente cortado. Sukuna havia finalmente recuperado a sua técnica amaldiçoada. Vendo a si mesmo sem opções, Sukuna decidiu arriscar a exata mesma estratégia usada por Satoru Pô, desculpa, é porque eu não sei se ele vai comentar ainda, mas... Cara, essa cena deles indo pro braço, indo no braço, sem técnica, só braço. Nossa, mano. E aí, tipo, eles dois batendo um no outro, tipo, um segurando a cabeça, o outro assim, dando um soco adoidado. E aí, tipo, ele coloca o GG, ele bota uma representação. Tipo, o Sukuna tá batendo, né, com os dois com um braço só, tipo, na... Aí tá representando com o Chassi com uma velocidade lá, tipo, parecendo 3 braços, aí o Itadori também. E ele consegue pressionar e ganhar em força, força bruta, né, obviamente. Contra o Sukuna, mano. Caraca! Tipo, obviamente, né? Ele tá fazendo a sexta oca, né? Enquanto ele tá tomando os socos que estão dando. Afetando a alma dele, né? Estão dando dano na alma. Mas, cara, é o feito, tá? Grande feito do Itadori isso aí. Gojo, destruindo parte do seu cérebro e reconstruindo com energia reversa para que ele recuperasse a sua técnica amaldiçoada sem precisar do tempo de cooldown que Bielp todo 20 feiticeiro acabou de assinar. Eita. Valeu, Biel. Caraca, do nada. sempre precisa. O risco valeu a pena e o plano havia funcionado. Sukuna então se prepara imediatamente para ativar a sua expansão de domínio e de repente a cena corta, com a última página do capítulo mostrando o último dedo de Sukuna preso em um local desconhecido. Vamos lá tentar entender o que está acontecendo aqui. A primeira possibilidade é que esse seja, de fato, o 20º dedo do Sukuna que ainda não havia aparecido. Ah, mas a Rika não tinha consumido o último dedo para o Yuta poder copiar a técnica do Sukuna? Vamos lá, com calma. Assumindo que esse seja mesmo o 20º dedo do Sukuna e que o Yuta tenha, de fato, usado esse dedo para copiar a técnica do Sukuna, como o próprio Sukuna, né, até cogitou isso no mangá, por que o dedo continua ali então? Não era para estar no bucho da Rika? É só a gente lembrar, meu amigo, que o Yuta já copiou a técnica da fala amaldiçoada do Inumaki sem que a Rika devorasse o corpo ou É verdade, tem esse ponto, né? Porque, tipo assim, tem muita gente que tá utilizando, falando, provavelmente o Bruno vai falar também, no caso dele ter pegado, sei lá, um dedo do Itadori, ter dado pra Rika, a Rika comeu, e aí pegou a técnica, né? Só que, tipo assim, a técnica é gravada, tipo, é a técnica inata, né? Ela já é gravada. Só que o Itadori não tinha que despertar dela ainda. Então, eu fico meio que nessa dúvida. E ele tinha a técnica de sangue também, então... Meio que, eu não sei como é que funciona isso. Sendo bem sincero, eu fico nessa dúvida. Ele tem a técnica de sangue e tem o santuário. Então, se ela pega a técnica dele, não vai, tipo, ser um 50-50? Eu realmente fui leigo nesse momento. Eu não pesquisei sobre, nem procurei pra poder entender melhor isso aí. Porque eu vi essa justificativa, tipo, ela ter pegado o dedo do Itadori, né? Eles pegaram o dedo do Itadori, dá pra Rika comer e pegar a técnica. Só que fica meio esquisito porque o Itadori ainda não tinha apresentado essa técnica antes. Então, tipo, ele tava com a técnica, mas ele também tinha a técnica de sangue. Então, eu fiquei meio confuso. Eu não admito que fiquei meio confuso. ou parte do corpo do Inumaki propriamente dito. O máximo que a Rika chega a fazer no filme Zero é absorver o corpo do Inumaki e transportar o corpo para outro lugar junto do corpo da Maki e do Panda. E logo depois, durante o filme, chega lá o Inumaki, né, invocando um megafone ali, né, não? E usando a fala amaldiçoada. Ah, mas aquilo ele criou um objeto amaldiçoado para simular a técnica do Inumaki, mas tudo bem então. Durante o arco do jogo do abate, o Yuta ele usa mais uma vez a fala amaldiçoada do Inumaki sem qualquer megafone, com a sua própria garganta. E aí, será que ele devorou depois, né, de um tempo, alguma parte do corpo do Inumaki? Ou será que aquele Se bem que o Inumaki tá sem um braço, né? Não, brincadeira, parei. primeiro registro de cópia lá do filme Zero já foi o suficiente?
Provável que sim. Então, galera, com isso, a gente pode assumir que a Rika não precisa devorar literalmente um pedaço do seu alvo para armazenar a técnica dessa pessoa. Ela até pode fazer isso, né, que vai funcionar tanto. Talvez seja de maneira direta. Para ela copiar a técnica de maneira direta, ela precisa devorar alguém, no caso, que tenha, ou parte dessa pessoa que tenha técnica, né? Talvez seja isso, mas... Que ela chega a fazer isso de fato no mangá durante o arco do jogo do abate, mas talvez apenas uma absorção temporária do alvo já seja o suficiente. E isso nos leva ao último dedo do Sukuna. O dedo do Sukuna é dito ser um objeto amaldiçoado praticamente indestrutível, então não teria como a Rika devorar, né, mastigando esse dedo. Então talvez ela tenha apenas absorvido temporariamente, mas expeliu logo depois, assim como ela fez com... É uma opção. É uma opção a mais. o corpo do Uma opção a Inumaki. mais. Nesse caso, então, o que estamos vendo na última página desse capítulo pode ser, de fato, o 20º dedo do Sukuna. Já a nossa segunda possibilidade é que esse ainda seja o 20º dedo do Sukuna, mas o que a Rika chegou a consumir antes foi, na verdade, uma parte do corpo do próprio Itadori. Mas pera, o Yuta não copiou a técnica de corte do Sukuna, a Rika tem que ter consumido uma parte do corpo do Sukuna. Aí é que tá, meus amigos. O Itadori atualmente também possui a mesma técnica de corte. Ah, isso que eu ia perguntar também. Isso que eu ia falar. No caso, se ela pegou a técnica do Itadori, ela não teria que pegar a técnica na versão do Itadori? Eu tinha essa dúvida também. Eu esqueci de falar isso, mas eu também tenho essa dúvida porque a técnica do Itadori, no caso, pela visão dele, né, tipo, moderna, a técnica acaba sendo alterada, né? Então, tipo, ele tem aquela representação de tesourinha, né? Tipo, de como se cortar tirinha de jornal, revistas, coisas assim. Aquela representação lá. E o do Sukuna não. O Sukuna é literalmente um corte mesmo, um corte seco. Então, se a Rika copiou a técnica do santuário do Itadori, não teria que pegar, tipo, similaridade com a técnica dele, mas ele não tinha despertado ainda. Por isso que eu tenho essa dúvida. Bom, a técnica em si ela pegou, entendeu? Mas não é a técnica igual a do Itadori. Eu tenho essa confusão aí. Não vou mentir. Do Sukuna. Então, nesse caso, o que o Yuta teria copiado seria, na verdade, a técnica de cortes do Itadori e não a do Sukuna. E o que eu acho que fortalece essa ideia é que no quadro anterior, prestem muito bem atenção, galera, que pouca gente percebeu isso. No quadro anterior a essa última página, onde a gente vê o dedo do Sukuna, a gente vê um quadro com um enfoque muito grande na falta de 2 dedos na mão esquerda do Itadori. Eu achei isso muito específico, não vou mentir, porque ele tem energia reversa, né? Então por que ele tá sem os 2 dedos? Tipo, é meio específico, né? Tipo, ele tirou e tá sem os 2 dedos até agora. Tipo, um deles foi retirado quando o Sukuna transferiu, né, a alma dele, né, pro Megumi. E o outro, vamos dizer assim, ele pegou e deu pra Rika, pra devorar e copiar a técnica, né? Mas ele não poderia regenerar o dedo, não? Aquele último dedo, o dedo mindinho do Itadori, a gente já sabe que já tinha sido arrancado pelo Sukuna quando ele transferiu a sua alma para o corpo do Megumi e depois esse dedo nunca mais foi regenerado, então o Itadori pode ter feito a exata mesma coisa. Ele arrancou o seu penúltimo dedo para que a Rika consumisse ele e o Yuta pudesse copiar a técnica de cortes do Itadori e isso acabou confundindo, né? Teria confundido o Sukuna, fazendo ele pensar que o Yuta havia usado o seu 20º dedo para isso. Genial! E isso, inclusive, poderia explicar também por que a gente vê aquele último dedo do Sukuna preso por um monte de cordas no meio de um corredor gigantesco. Galera, um detalhe que muita gente pode ter esquecido é que o Sukuna ele consegue sentir a presença dos próprios dedos. Então ele provavelmente saberia que o seu último dedo não foi consumido caso ele não tivesse sido Pois é, eu fiquei nessa dúvida também. consumido e ele continua existindo nesse mundo. Só que a única forma de evitar que o Sukuna saiba disso é selando o objeto amaldiçoado. Então pode muito bem ser que Fui leigo agora. aquele monte de corda prendendo o dedo do Sukuna seja um selamento para que o Sukuna não saiba o que está acontecendo com o seu dedo.
E sobre o local onde esse dedo se encontra, é difícil a gente dizer com certeza, mas a princípio me lembrou pelo menos muito a estrutura da tumba da estrela, onde o Tengen ficava e que fica, né, localizado nas profundezas da escola Jujutsu de Tóquio. Então vai saber se essa também não é uma localização como essa embaixo da própria escola de Tóquio, né? É o único palpite que eu pelo menos posso... Opção, né? Teve gente falando que era na escola de Jujutsu mesmo, então é a opção que tem. Ou eles criaram falaram que era dentro do domínio do Itadori, fica meio esquisito também, enfim. Isso dá pra vocês por enquanto. Mas eu acho que a principal dele, pergunta, galera, que a gente precisa se fazer é por que esconder o último dedo e criar toda aquela estrutura, né? Toda uma estrutura como aquela seria tão importante assim. Porque se fosse pra ser só pra um selamento, né, era só usar aqueles pedaços de papel que o pessoal usava lá no primeiro episódio. Então eu suspeito que tudo isso ainda seja parte de um plano ainda maior dos feiticeiros. Sempre agora, tem mais um plano, né? O último dedo do Sukuna. Cara, eu vou ter que realmente, depois que acabar tudo, acabar Jujutsu tudo, tipo, acabar essa luta, vamos dizer assim. Quando acabar essa luta, eu vou anotar quantos planos foram montados pra esse combate, porque, meu amigo do céu, mano, teve muito plano aí. É um plano atrás de plano, que tem outro plano, aí tem um plano pra ajudar caso outro plano falhe, que não tem outra parte do pessoal também não sabia desse plano, que outra pessoa não tinha sabia desse plano, aí vinha outra pessoa que era de outro plano, caraca, mano. Sukuna tá dando bobeira, e a primeira coisa que eu não pude deixar de pensar imediatamente foi na Nobara chegando pra martelar. Todo mundo tá falando isso, né, cara? Todo mundo tá falando isso, né? Tipo, que... Não todo mundo, mas... Tem uma boa parte da galera criando teoria que é essa... a Nobara vai aparecer agora pra finalizar. Tipo, eu fiquei, caraca, mano. Meio que o autor, ele... Entre aspas, né? Confirmou a morte da Nobara no capítulo anterior. Mas não é confirmado porque não mostrou, né, o cadáver dela, né? Foi só uma representação lá, tipo... quando o Itadori tava falando com o Sukuna, mas, cara, será que é a Nobara mesmo? Será, cara? Será mesmo? Gostoso, direcionando assim o dano pra alma do Sukuna. Vocês acham... Como é que ela destruiria como é que ela acertaria o dano no dia de ser uma parada indestrutível? Ah, vamos seguir. Mesmo que eu não ia falar da Nobara nesse capítulo, porra, com um final de capítulo desse. Pô, mas fica meio esquisito, tipo, a Nobara aparecer no final pra isso, né? Tipo, ela não apareceu até agora. Aí logo no final do final vamos meter a Nobara? Tipo, todo mundo se sacrificando, se matando. Agora sim ela pode aparecer. Pelo amor de Deus, né, meu amigo? Então você não me conhece, porque aqui a gente vai seguir acreditando nisso até o final. E eu só deixei pra falar disso agora, pra vocês pensarem que eu ia esquecer ou ignorar, ia deixar pra lá que eu tinha esquecido. Ah, desistir, meu amigo. Ah, mas o autor disse que ela morreu. Esquece tudo isso. Como eu falei pra vocês, a resposta definitiva pra esse assunto viria no momento, no momento em que o Megumi fosse... Ele já tá cantando vitória, não tem nada confirmado, ó. A certeza que a caravada vem. Salvo pelo Itadori no mangá. Assim que o Megumi fosse salvo, seria a hora perfeita para Nobara aparecer logo em seguida para se juntar o trio de protagonistas na batalha final contra o Sukuna. E o que aconteceu nesse capítulo? O Megumi ameaçou aparecer puxando a perna do Sukuna e agora apareceu o último dedo do Sukuna. Meu amigo, o autor, ele tá com o martelo e o prego na mão para fazer isso acontecer. É só ele querer. A esperança é a última que morre e ele tá sim deixando a gente sonhar. Agora, diminuindo as expectativas, né, e sendo um pouco mais pé no chão, em último caso, mesmo que a Nobara... Sei que ele ia cravar até o final, mas vambora. Não venha a aparecer, eu ainda sinto que tudo isso ainda parece fazer parte de um plano muito maior dos feiticeiros para eliminar o Sukuna. Porque, como eu falei, se fosse só para evitar que o Sukuna sentisse a presença do próprio dedo, bastaria um selo de papel ao invés de toda aquela estrutura que eles criaram, sabe? Então, talvez quando, sei lá, o Megumi for separado do Sukuna, eles tentem capturar a alma do Sukuna e selar naquele último dedo novamente através de um ritual maior, né? Eu acho que é bem mais provável que isso acontecer agora. Bem mais provável que isso acontecer. Um pouco mais complexo do que a gente pode... Mas ele ficaria nerfado? Porque só ficaria num único dedo? Aí, tipo, o Itadori devoraria esse dedo, aí ficaria com o Sukuna pra sempre, pô. Até a morte dele, aí, tipo... Aí, tchau
tchau Sukuna, tchau Itadori junto, será? Prever. Como sempre, eu quero saber as teorias de vocês aí nos comentários, lembrando que o link da Lura vai estar no comentário fixado. É uma possibilidade, né, para pensar assim, tipo, sei lá, dentro do último dedo que sobrou, o Itadori é o único que tem a capacidade, né, pra conseguir controlar o Sukuna, então aí ele devoraria o dedo, aí tipo, sei lá, iriam matar o Itadori direto? Não sei. Depois do capítulo recente que ele disse que não queria morrer, né, aí é foda, seria sacanagem, mas, enfim... É uma possibilidade, é uma possibilidade. Acho mais prático, não, acho mais possível do que ser a Nobara, mas se a Nobara aparecer, aí também tanto faz, né? Tanto faz. E na descrição desse vídeo, e caso você tenha perdido, galera, muita gente perdeu esse vídeo. Essa semana saiu um vídeo falando sobre a revelação do autor de Jujutsu sobre os pais e a família de Satoru Gojo. Esse vídeo vai aparecer agora na tela e tá imperdível, beleza? Até a próxima, tchau! Belo vídeo do Brunão. Cara, vendo que tem mais 5 capítulos agora pra acabar Jujutsu Kaisen, que foi confirmado, tipo, não confirmado os 5, mas acho que até quando? É 30 de setembro? Se não tiver pausa, ou se tiver pausa, né? Acho que é uns 5 capítulos por aí. Então, vamos dizer assim, tem 5 capítulos pra acabar a obra, tirando provavelmente o 266. Cara, terei que finalizar a luta em talvez no próximo capítulo no próximo, vamos dizer assim, né? Tipo, mais 2 capítulos pra finalizar. Aí, tipo, dar aqueles 3 capítulos de prelúdio não, de folga pra ele querer mostrar mais alguma coisa, será? Não sei como é que funcionaria. Ou ele vai estender até literalmente o último capítulo a luta, não sei como é que vai ser, né? Mas, cara, eu acho pouco provável que seja Nobara. Se for Nobara, uma galera vai ficar feliz da vida, né? Eu também vou ficar feliz. Mas eu não sei, tipo, se eu vou gostar tanto por ser nessa altura do campeonato ou... Não sei, eu fico pensando ainda, porque, pô, vai acabar daqui a pouco, botar na barra agora, fica meio esquisito. Ela não apareceu até agora, cara. Literalmente ela não apareceu até agora. Ela teve, tipo, depois de Shibuya, teve uma citação dela e depois mais nada. Enfim. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam, família. Comenta o que vocês estão achando, tipo, reta final, literalmente reta final, né? Tipo, vai acabar. Tá acabando o Jujutsu, então comenta aqui embaixo o que vocês estão achando desse capítulo, o que vocês acham que vai acontecer depois, o que vai acontecer com o Sukuna, o que vai acontecer com o Itadori, né? Porque o Sukuna ia abrir o domínio, aí viu o Itadori lá, ficou perplexo com alguma coisa. A gente não sabe o que vai acontecer, então comenta aqui embaixo o que vocês acham. Aproveita e deixa o like, se inscreve para dar aquela fortalecida. E me segue na roxinha, onde eu faço minhas lives acompanhando os animes da temporada e também vendo esses vídeos aqui. Então, caso vocês queiram participar, o link tá aqui embaixo. E é isso. Muito obrigado quem assistiu até aqui. Até daqui a pouco e me despeço. Só lembrando, live a partir das 4 horas da tarde. E é isso. Muito obrigado quem assistiu até aqui. E fui!